Marina Silva sempre foi uma pessoa racional. Como contadora de uma grande empresa no centro da cidade, ela lidava com números, fatos e planilhas. Não havia espaço para superstições em sua vida meticulosamente organizada. Mas tudo mudou naquela noite chuvosa de setembro. O escritório estava um caos. O fechamento mensal se estendera muito além do planejado, e quando Marina finalmente desligou seu computador, já passava das 23h30. Seus colegas haviam ido embora há horas, deixando apenas o eco distante das luzes fluorescentes zumbindo no andar vazio. Você não deveria pegar o ônibus hoje, advertiu o segurança do prédio, um senhor de cabelos grisalhos chamado José. Não neste horário. Chame um táxi. Marina sorriu, educadamente ignorando o aviso. Seu salário mal cobria as contas do mês. Táxi estava fora de questão. Além disso, o ponto de ônibus ficava a apenas 2 quadras dali. A chuva caía em cascatas quando ela saiu do prédio, seu guarda-chuva preto mal conseguindo protegê-la do temporal. As ruas do centro, normalmente lotadas, estavam desertas. Os poucos estabelecimentos ainda abertos começavam a baixar suas portas metálicas, criando uma sinfonia metálica que ecoava pelos becos escuros. 23h55. O celular de Marina vibrou uma última vez antes de morrer. A tela escurecida refletia seu rosto tenso, emoldurado por mechas de cabelo negro encharcadas pela chuva. No ponto de ônibus deteriorado, o letreiro eletrônico piscava irregularmente, alternando entre horários desatualizados e caracteres incompreensíveis. Foi então que ela ouviu. O som começou como um sussurro distante, quase inaudível sob a chuva. Um rangido metálico, como unhas arranhando um quadro negro, aproximando-se lentamente pela rua deserta. A neblina se adensou, formando cortinas brancas que dançavam sob a luz amarelada dos postes. 23h59. Das sombras, emergiu o ônibus. Não era como os outros da frota municipal. Este era mais antigo, com uma pintura desbotada em tons de cinza e preto que pareciam absorver a luz ao seu redor. As janelas, cobertas por uma fina camada de condensação, mal permitiam ver seu interior. O número da linha era um borrão ilegível. As portas se abriram com um gemido prolongado. O motorista, um homem magro de idade indefinida, permanecia imóvel. Seu rosto, parcialmente oculto por um boné gasto, estava voltado para a frente, mas seus olhos, através do retrovisor embaçado, fixavam-se em Marina. Algo dentro dela gritava para correr, para esperar o próximo ônibus, ou melhor, passar a noite no escritório. Mas seus pés se moveram automaticamente em direção à entrada do veículo. O interior estava gelado. Um frio antinatural que penetrava até os ossos. As luzes fluorescentes piscavam irregularmente, criando sombras dançantes nos poucos passageiros presentes. Na primeira fileira, uma senhora idosa tricotava algo com agulhas longas e prateadas. O som rítmico do metal se misturava ao ronco do motor. Suas mãos se moviam com uma velocidade perturbadora, e o tecido em seu colo parecia mais escuro que preto. Algumas fileiras atrás, um homem de terno encharcado soluçava baixinho, o rosto enterrado entre as mãos. Sua pasta de couro antiga descansava no banco ao lado, manchada por algo que parecia ferrugem ou sangue. No fundo do ônibus, uma criança de uns 8 anos balançava as pernas, cantarolando uma melodia em uma língua que Marina não reconhecia. Estava sozinha, sem nenhum responsável à vista, seu uniforme escolar impecavelmente limpo e seco, apesar da tempestade lá fora. Marina sentou-se no meio do ônibus, tentando manter distância dos outros passageiros. O banco estava úmido e gelado ao toque. Quando tentou limpar o vidro embaçado para ver a rua, suas unhas arranharam algo viscoso na superfície interna da janela. O ônibus partiu com um solavanco. As ruas conhecidas do centro começaram a passar como um borrão através das janelas sujas. A cada parada, as luzes internas falhavam por alguns segundos, mergulhando todos em uma escuridão absoluta. E a cada vez que as luzes voltavam, algo estava diferente. O tricô da senhora idosa crescia como uma teia macabra ao seu redor. Entre os pontos do tecido negro, Marina podia jurar que via rostos contorcidos em agonia. O homem de terno havia parado de soluçar, mas suas mãos ainda cobriam o rosto. Manchas escuras se espalhavam por suas mangas, como se algo estivesse vazando de dentro do tecido. A criança no fundo, sua voz mudará. O que antes era uma cantiga infantil transformará-se num lamento gutural, profundo demais para vir de uma garganta tão pequena. Marina tentou se levantar, mas descobriu que não conseguia. Seus pés pareciam grudados ao chão do ônibus,
e uma força invisível a mantinha presa ao assento. O ar ficava cada vez mais denso, como se estivesse respirando através de algodão molhado. Através do retrovisor, o sorriso do motorista se alargava. Seus dentes, brancos demais, pareciam multiplicar-se a cada vez que Marina olhava. O ônibus desviou da rota conhecida, adentrando ruas cada vez mais estreitas e escuras. Vultos corriam paralelos ao veículo, suas formas distorcidas acompanhando a velocidade crescente do ônibus. Eram sombras com olhos, dezenas deles, todos fixos em Marina. Os outros passageiros começaram a murmurar. Primeiro baixinho, depois mais alto. Palavras em uma língua antiga, esquecida. O som reverberava pelas paredes metálicas do ônibus, fazendo o ar vibrar com uma energia maligna. O relógio digital do ônibus piscava 0h15, mas cada minuto parecia durar uma eternidade. As ruas já não eram mais reconhecíveis. Prédios abandonados se erguiam como sentinelas mórbidas contra um céu sem estrelas. O asfalto sob as rodas parecia pulsar, como se estivessem trafegando sobre algo vivo. E então, o ônibus entrou no túnel. A escuridão que os envolveu não era natural. Era densa, palpável, como se milhares de mãos invisíveis estivessem tentando alcançá-los através do breu. O som do motor transformou-se num grito agonizante, e o frio era tanto que Marina podia ver sua própria respiração congelando no ar à sua frente. Quando as luzes voltaram, os outros passageiros haviam desaparecido. No lugar da senhora, restava apenas um novelo de lã negra, pulsando como um coração arrancado. O homem de terno deixará para trás sua pasta, agora transbordando com um líquido escuro que escorria pelo corredor. A criança, apenas um uniforme escolar vazio, dobrado perfeitamente sobre o banco. O motorista virou-se lentamente em sua direção. Seu rosto não era mais humano, uma máscara de pele esticada sobre ossos salientes, com olhos que eram poços de escuridão líquida. Último ponto, anunciou com uma voz que parecia vir das profundezas da terra. As portas se abriram para um cemitério antigo, suas lápides quebradas emergindo da névoa como dentes podres de um gigante adormecido. O som distante de sinos marcava 00:30. Marina correu. Seus pés, finalmente livres, a carregaram através dos túmulos, o coração ameaçando explodir no peito. Atrás dela, podia ouvir risos, a senhora, o homem, a criança, ecoando na noite, junto com o ranger metálico do ônibus desaparecendo na névoa. Quando finalmente chegou em casa, trêmula e encharcada, encontrou algo em seu bolso. Uma passagem de ônibus antiga, o papel amarelado pelo tempo. No verso, em uma caligrafia elegante e antiga, estava escrito: "Bem-vinda ao ônibus da meia-noite, Marina Silva. Sua próxima viagem já está marcada. Afinal, todos os passageiros sempre retornam." Na manhã seguinte, os jornais noticiariam o desaparecimento de 3 pessoas. Uma senhora que tricotava para seu neto não nascido, um executivo acusado de desvio de fundos, e uma menina que havia fugido de casa. As últimas imagens das câmeras de segurança mostravam cada um deles embarcando em um ônibus misterioso, exatamente à meia-noite. Marina nunca mais pegou o último ônibus. Trocou de emprego, mudou-se para mais perto do trabalho. Mas em noites de chuva, quando a névoa baixa cobre a cidade, ela ainda ouve o ranger distante das portas se abrindo. E em seus pesadelos, o motorista continua sorrindo, esperando pacientemente por seu retorno. Porque no ônibus da meia-noite, ninguém faz apenas uma viagem. 3 semanas se passaram desde aquela noite fatídica, mas Marina não conseguia esquecer. As olheiras profundas em seu rosto refletiam as noites mal dormidas, povoadas por pesadelos onde portas rangentes se abriam para a escuridão. A passagem antiga permanecia em sua gaveta, as palavras escritas no verso parecendo pulsar toda vez que ela olhava. Sua próxima viagem já está marcada. O papel amarelado agora tinha manchas que se moviam quando ninguém estava olhando, formando padrões que lembravam rostos em agonia. Foi durante uma dessas noites insones que Marina começou sua investigação. Primeiro, os jornais. A senhora do tricô era a dona Matilde Rezende, 78 anos, conhecida na vizinhança por tricotar enxovais para gestantes. O detalhe macabro:
Todas as mulheres para quem ela tricotou nos últimos meses sofreram abortos espontâneos. O homem de terno era Roberto Mendes, ex-diretor financeiro de uma construtora. Dias antes de seu desaparecimento, 5 corpos foram encontrados enterrados em uma de suas obras, funcionários que haviam ameaçado denunciar suas fraudes. A criança, Ana Luísa Santos, 8 anos, havia desaparecido de um internato católico. Os registros indicavam que ela morrera em 1976, mas continuava sendo vista nos corredores da escola, cantarolando uma antiga canção de ninar em latim. Você não deveria estar mexendo nisso. A voz de José, o segurança, sobressaltou Marina em sua mesa do escritório. Era quase meia-noite novamente. Alguns mistérios devem permanecer enterrados. O velho segurança sabia mais do que aparentava. Entre goles de café frio, ele contou sobre o acidente de 1954. Um ônibus noturno, lotado de passageiros, desapareceu em uma noite de tempestade. O único sobrevivente foi o motorista, encontrado semanas depois em um manicômio, repetindo incessantemente que havia feito um pacto para salvar sua filha doente. As coincidências começaram a se acumular. Todas as pessoas que desapareceram nos últimos 70 anos tinham algo em comum. Carregavam culpa, remorso ou segredos obscuros. O ônibus parecia escolher suas vítimas, como um colecionador mórbido de almas atormentadas. Marina passou a frequentar a biblioteca municipal, mergulhando em arquivos empoeirados. Descobriu relatos similares em outras cidades, sempre seguindo o mesmo padrão. Um ônibus fantasma, 3 passageiros, desaparecimentos inexplicáveis. Em uma tarde chuvosa, ela encontrou uma fotografia antiga. O motorista do ônibus acidentado em 1954 era idêntico ao que ela vira semanas atrás. O mesmo rosto angular, os mesmos olhos vazios. A foto tinha uma anotação no verso: Gabriel Duarte e sua filha Helena, 1954. A menina na foto usava o mesmo uniforme escolar que a criança fantasma do ônibus. As peças começaram a se encaixar quando Marina visitou o cemitério onde o ônibus a deixará. Na área mais antiga, sob trepadeiras e musgo, encontrou 3 lápides: Matilde Rezende, de 1945 a 2024, Roberto Mendes, de 1980 a 2024, e Ana Luísa Santos, de 1968 a 1976. Todas com a mesma inscrição: Passageiro eterno da última viagem. Mas foi a 4ª lápide que fez seu sangue gelar. Helena Duarte, de 1947 a 1954. E abaixo: o amor de um pai transcende a morte. O pacto que Gabriel Duarte fizera não era para salvar sua filha, era para mantê-la consigo para sempre, transformando o ônibus em um portal entre os mundos dos vivos e dos mortos. A cada noite, 3 novas almas eram necessárias para manter o acordo sobrenatural. Marina percebeu tarde demais que não estava sozinha no cemitério. O som familiar de portas rangendo cortou o ar úmido do crepúsculo. Através da névoa que começava a se formar, ela viu o ônibus estacionando lentamente. As portas se abriram. Dona Matilde acenou com suas agulhas de tricô, agora feitas de ossos humanos. Roberto Mendes sorriu, seu rosto uma máscara de carne apodrecida. Ana Luísa, ou seria Helena, continuava sua canção eterna. A voz do motorista ecoou: Você descobriu demais. Agora precisa fazer parte da história. Marina correu, mas seus pés pareciam pesados como chumbo. A névoa se transformou em mãos espectrais que tentavam agarrá-la. O som do motor do ônibus se misturava com risos e lamentos, uma sinfonia macabra que a perseguia. Quando finalmente chegou em casa, trancou todas as portas e janelas. Mas sabia que isso não a protegeria. A passagem em sua gaveta começou a queimar, as letras agora escorrendo como sangue fresco. Sua próxima viagem será hoje. Meia-noite. Não tente fugir. Alguns passageiros são mais especiais que outros, e você, Marina Silva, tem um lugar reservado. O relógio marcava 23h55. No espelho do banheiro, Marina viu seu reflexo mudando. Seus olhos começavam a escurecer, tornando-se poços de vazio como os do motorista.
Em suas veias, um frio sobrenatural começava a se espalhar. 23h59. O rangido familiar ecoou pela rua. O ônibus da meia-noite havia chegado para sua passageira mais recente. E desta vez, Marina sabia, não haveria fuga. Porque algumas histórias não têm final feliz. Algumas histórias continuam eternamente, como uma viagem sem fim pela escuridão. E o ônibus da meia-noite sempre precisa de novos passageiros. Marina estava dentro do ônibus novamente, mas desta vez era diferente. Não havia tentativa de fuga, nem gritos silenciados. O banco gelado sob ela parecia pulsar com uma vida própria, e as janelas agora mostravam reflexos de outros mundos, realidades distorcidas onde sombras dançavam eternamente. Dona Matilde, Roberto e a pequena Helena estavam em seus lugares habituais, mas suas formas oscilavam entre o humano e o grotesco. A cada piscar das luzes fluorescentes, seus corpos revelavam a verdadeira natureza de suas almas condenadas. Você entende agora? A voz de Gabriel Duarte, o motorista, ecoou pelo interior do veículo. Seu rosto no retrovisor era uma colagem macabra de diferentes épocas, às vezes o pai desesperado de 1954, outras o demônio que fizera o pacto. Cada passageiro tem seu papel nesta viagem eterna. O ônibus atravessava uma São Paulo que não existia mais, ou talvez nunca tivesse existido. Ruas de paralelepípedos que sangravam sob as rodas, prédios que se contorciam como corpos em agonia, pessoas nas calçadas cujos rostos eram apenas máscaras mal ajustadas sobre o vazio. Mas por que eu? Marina finalmente encontrou sua voz, que saiu como um sussurro gelado. Helena, a criança fantasma, levantou-se e caminhou até ela. Seus passos não faziam som algum. Porque você viu além do véu, cantarolou com a voz de 1000 crianças mortas. Agora precisa se tornar parte dele. As memórias invadiram Marina como uma torrente obscura. Seu próprio segredo, enterrado tão fundo que nem ela mesma se lembrava. O acidente de carro há 15 anos, quando estava aprendendo a dirigir. O pedestre que ela atropelou e abandonou numa noite chuvosa. O remorso que carregava inconscientemente, alimentando sua alma com culpa. Todos nós carregamos peso, Dona Matilde falou, suas agulhas de tricô tecendo padrões impossíveis no ar. Eu tricotava maldições nos enxovais, vingança contra as mulheres que podiam ter o que nunca pude, filhos. Roberto Mendes ergueu seu rosto desfigurado. Eu construí meu império sobre ossadas. Cada tijolo, uma vida. Cada andar, uma traição. E papai, Helena sorriu, seus dentes pequenos e afiados como agulhas. Papai vendeu sua humanidade para me manter. Mas não era amor, era obsessão. Ele não suportava a ideia de me deixar partir sozinha. O ônibus parou abruptamente. Através das janelas, Marina viu o cemitério novamente, mas diferente. As lápides agora eram espelhos, cada uma refletindo os rostos atormentados de todos os passageiros que já haviam feito aquela viagem. Você tem uma escolha, Gabriel anunciou. Seu corpo agora uma massa disforme de sombras com apenas os olhos ainda reconhecíveis. Pode se tornar uma coletora, como Matilde, Roberto e Helena. Ou pode tentar quebrar o ciclo. Quebrar? Como? Alguém precisa assumir meu lugar voluntariamente. Ele riu, um som que fez as paredes do ônibus sangrarem. Tornar-se o motorista. Carregar o peso de todas as almas. Mas deve ser por escolha própria, não por coerção ou medo. Marina olhou para os outros passageiros. Décadas de tortura haviam transformado suas almas em caricaturas grotescas do que já foram. Matilde, a parteira que se tornou ceifadora de vidas. Roberto, o empresário cuja ambição custou sangue inocente. Helena, a criança cuja inocência foi corrompida pela obsessão do pai. E então ela entendeu. Levantou-se lentamente, sentindo o peso de sua decisão em cada passo em direção à frente do ônibus. O frio sobrenatural que emanava do volante era como milhares de agulhas perfurando sua pele. Você tem certeza? Gabriel perguntou, sua forma começando a se dissolver. É uma eternidade de sofrimento, de solidão, de escuridão, mas também de possibilidade de redenção, Marina respondeu, tocando o volante.
Alguém precisa guiar estas almas para casa. Alguém que ainda se lembre o que é sentir compaixão. O sorriso de Gabriel se desfez como cinzas ao vento. Seu corpo se desintegrou em milhares de partículas de luz, cada uma carregando um fragmento das memórias de 70 anos de condenação. Marina sentou-se no banco do motorista. O uniforme escuro materializou-se sobre sua pele como uma segunda camada de existência. No retrovisor, seus olhos começaram a refletir todas as vidas que agora estavam sob sua responsabilidade. O que acontece agora? Helena perguntou, sua voz pela primeira vez soando como a criança que realmente era. Agora, Marina respondeu, ligando o motor com um som que ecoou através das dimensões, nós encontramos o caminho de casa. Para todos. O ônibus da meia-noite ganhou as ruas novamente, mas algo havia mudado. A escuridão ainda estava lá, mas agora havia também pequenos pontos de luz, como estrelas guiando o caminho através do breu eterno. Nas noites de chuva em São Paulo, as pessoas ainda falam do ônibus fantasma que aparece à meia-noite. Alguns dizem que a motorista agora tem olhos gentis, apesar de infinitamente tristes. Outros juram que, às vezes, os passageiros finalmente encontram paz e desaparecem em uma luz suave. Mas todos concordam em uma coisa: o ônibus da meia-noite continua sua rota eterna, coletando almas perdidas e histórias não contadas. E se você estiver no ponto errado na hora errada, talvez encontre Marina. Ela não vai forçá-lo a entrar. Ela não vai condená-lo à escuridão. Mas vai oferecer uma chance de redenção. Porque algumas viagens não são sobre chegar ao destino. São sobre encontrar o caminho de volta para casa. Mesmo que esse caminho leve uma eternidade.